Olá, meu nome é João Guilherme e vou estar dando início aqui à apresentação do trabalho prático 4 da disciplina de Inteligência Artificial, né? E esse trabalho foi desenvolvido por mim juntamente com o Daniel de Jesus Moreira e a disciplina é ministrada pelo professor Ahmed Esmin. E o tema central do nosso estudo, né, foi a aplicação de algoritmos de busca para resolver o clássico jogo dos oito. Então, dando uma visão geral, a nossa ideia aqui não é apenas mostrar que o jogo tem solução, mas sim explorar explorar como que diferentes inteligências artificiais pensam para chegar até essa solução, né? E o nosso objetivo principal foi comparar como que a exploração de estados ocorre na prática, né? E vamos analisar também a diferença de desempenho e inteligência entre uma busca cega, que tenta de tudo, e uma busca informada, que tem meio que um norte a seguir. Então, agora dando uma definição do problema, né? Para quem não conhece, né, o jogo dos oito é um quebra-cabeça deslizante clássico, né? Temos uma grade 3x3 com 8 peças numeradas e um único espaço vazio, né? E o desafio é o seguinte, né? O desafio computacional. Dado um estado inicial completamente embaralhado e aleatório, como que fazemos para o algoritmo mover as peças até atingir o estado objetivo pré-definido, né? E mais importante ainda, como fazer isso executando apenas movimentos que são válidos dentro da regra do jogo. Então esse é o problema que a gente está tentando resolver aqui. Então, falando agora um pouco sobre a mecânica do jogo em si, né? Para que o computador entenda esse tabuleiro, nós traduzimos ele para o código como um estado, né? Ou seja, uma tupla de 9 posições. E o número zero é o mais importante aqui, porque ele representa o espaço vazio. E as operações possíveis, elas vão depender unicamente de onde o zero está, né? Ele pode ir para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, desde que não vai bater nas bordas do tabuleiro. E a nossa configuração alvo, né? O estado final de vitória que definimos para que o algoritmo alcançar foi a sequência sequencial 1, 2, 3, 8, o vazio no meio, 4, 7, 6 e 5. Então, esse foi a sequência que a gente definiu como objetivo, né? Falando agora sobre a busca cega, né? Que é o algoritmo de busca em largura, né? Também conhecido como BFS. Com o problema modelado, o primeiro passo foi aplicar, né, essa abordagem mais tradicional de força bruta, né? E aí que entra a busca cega, né? Então agora, né, dando um conceito maior sobre a BFS, ela funciona de forma bem metódica, né? Ela vai realizar uma busca sistemática. Por exemplo, imagine uma árvore de possibilidades. O algoritmo vai olhar para todos os movimentos possíveis no passo um. Se não achar a solução, ele guarda tudo isso na memória e olha para todos os movimentos possíveis no passo 2 e assim por diante, né? E aí ele vai esgotar um nível inteiro antes de descer para o próximo, né? E isso nos dá uma grande vantagem, né? Que é a garantia de otimalidade. Se a BFS encontrar a solução, você tem certeza matemática de que é o caminho mais curto possível. Porém, né, o custo de memória é bem maior, né? Porque por ser uma busca exaustiva, ela precisa manter o histórico de todos esses caminhos testados simultaneamente. E agora, né, a gente vai falar sobre como que foi o desempenho da BFS no nosso estudo aqui. E é aí que a gente vai ver esse gargalo na prática. No nosso experimento, a gente utilizou um caso relativamente simples, né? Que exigia apenas 7 movimentos corretos para ser resolvido. E mesmo estando tão perto do objetivo, a nossa busca cega precisou expandir e colocar na memória 159 estados diferentes para achar uma solução curta, né? E por que que isso aconteceu? Porque a BFS ela é literalmente cega. Ela não tem uma direção específica para seguir, né? Então, ela não sabe que está se aproximando ou se afastando do objetivo. Ela apenas vai
testando todas as possibilidades em todas as direções de forma igual. Então, para 7 movimentos, 159 nós até que é aceitável, né? Mas imagine que o problema fosse exigir, sei lá, por exemplo, 20 movimentos, né? Com certeza a memória do computador estouraria muito rápido. E é justamente para resolver essa ineficiência que a gente introduziu meio que uma bússola no algoritmo, né? Que é o que o Daniel vai detalhar para a gente, falando sobre a busca informada. Então é isso, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Daniel de Jesus Moreira e eu vou estar apresentando a segunda parte do nosso projeto prático. Então vamos estar falando agora sobre a busca informada, usando o algoritmo A estrela. E nós calculamos, né, utilizando a distância de Manhattan. Né? Ela é uma heurística para guiar a busca e ela calcula a soma dos deslocamentos verticais e horizontais de cada peça até o seu lugar correto. Né? Como no jogo dos 8 as peças elas não andam na diagonal, então essa métrica ela é perfeita. Né? Como pode ver no gráfico à direita, ela simplesmente calcula a soma dos quarteirões horizontais e verticais que cada peça precisa andar para chegar na sua posição de gabarito e ignora as outras peças. Bom, aqui nós temos a lógica da função de custo. A grande diferença do A estrela para o busca cega que a gente fez com a BFS é que ele não tenta adivinhar os caminhos. Ele calcula prioridades usando uma função de custo, né, que aqui no caso é o f de n. Ele funciona como uma balança, né? O G de n ele olha para o passado, ele mede quantos passos nós já demos até chegar naquele tabuleiro, e já o H de n ele olha para o futuro, né? Que é a estimativa heurística que a gente tem, que ele tenta prever o quão longe a gente está da vitória. E somando os dois, o algoritmo sempre escolhe expandir o nó que tem o menor custo total. Bom, agora em os resultados práticos, comparação entre a BFS, a aplicação da BFS e do A estrela. Em relação à quantidade de movimentos, ambas são iguais. Né? Elas acharam o caminho mais curto possível, que era de 7 passos. Porém, a única coisa em que eles empatam é nisso, porque se a gente for ver a quantidade de nós que a BFS explorou na memória e que a estrela buscou, a diferença é muito grande. Né? A busca em largura, ela precisou abrir e colocar 159 nós na memória do computador, enquanto o A estrela, guiado pela heurística, ele resolveu o mesmo problema explorando apenas 8 nós, né? Com um tempo de execução que é praticamente zero absoluto, assim, é quase que instantâneo. Do tamanho que a gente colocou em segundos, né, da quantidade de zeros depois não conseguiu abranger, então é bem próximo de zero mesmo. Enquanto o tempo médio de execução da busca em largura também é muito rápido, mas em comparação com a estrela, principalmente ali, se você ver a quantidade de nós explorados na memória, a diferença é bem grande. Né? Então aqui, esse slide é só complementando mesmo, né, a eficiência da exploração. Então o esforço computacional de uma BFS, né, ela percorreu 159 nós, enquanto a estrela apenas 8 nós. Né? Então a estrela ele reduziu o esforço de busca em cerca de 95%. Então é como se ele fosse praticamente em linha reta, direto para a solução. Né? Muito, muito mais rápido do que a BFS. Bom, chegando então nos resultados que a gente teve no estudo, né, o conhecimento prévio, né, o uso de informação sobre o objetivo, no caso da heurística, é o diferencial para a eficiência. Em relação à escalabilidade, a BFS ela falha em problemas complexos por falta de memória, enquanto o A-estrela se mantém viável.
né? Se o tabuleiro tivesse muito, muito embaralhado e fosse muito grande, a BFS provavelmente travaria por falta de RAM, né? O A estrela já garante que ele continue mais viável. Em relação a equilíbrio, a distância de Manhattan, ela se provou uma heurística admissível e extremamente eficaz para esse domínio, né? Ela nunca superestima o custo real, então ela garante que o algoritmo não erra o melhor caminho. Concluindo, a busca informada ela não apenas acelera o tempo de resposta, mas ela redefine a viabilidade de resolver problemas complexos com recursos limitados, né? Então, esse trabalho nos mostrou na prática que desenvolver inteligência artificial não é apenas achar a resposta certa, mas também ver a viabilidade computacional, para o quão custoso é para o computador, para o quão custoso, o quanto de memória, o tempo ele gasta para realizar essa tarefa. Então, a gente sempre está querendo um que seja viável para a maioria dos problemas, que execute menos tempo e gaste menos memória. Então, aqui a busca informada ela permite resolver problemas complexos gastando uma fração mínima de recursos do computador. É isso. Essa foi a apresentação. Muito obrigado pela atenção.